Oiê, bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe para vocês essa peça linda, essa clutch, essa carteira de mão, essa bolsa transversal, como vocês queiram chamar, como vocês vão utilizar. Quem decide são vocês. Hoje eu trouxe só uma proposta muito linda, com agregação de valor, rica em detalhes, por mais que seja uma trama simples, fácil e rápida, eu acredito que vocês vão amar bastante. Ó, mostro no vídeo todos os detalhes, tá? Ela é linda, minha gente. Tem um fechamento aparente, ó, nas laterais em ponto baixo, tanto de um lado quanto do outro, ó. Quando a gente fecha assim, ó, a nossa aba, esse fechamento fica meio que aparecendo, ó, de pontos baixos aparentes nas laterais, tanto de um lado, ó, quanto do outro, tá bom? Vamos pro vídeo que eu acredito que vocês estão querendo aprender já essa bolsa maravilhosa. Vamos dar início à nossa clutch, a nossa carteira de mão, com 44 correntinhas iniciais, tá? Eu sempre começo a contar as correntinhas após o nozinho inicial, ó. Que é após esse nozinho aqui, que eu não utilizo como correntinha, não. Tem crocheteiras que utilizam como correntinhas, ó. Mas eu não utilizo, tá? Eu começo a contar as correntinhas logo após ele. Eu aperto ele aqui um pouquinho para não me confundir, tá? Para não confundir ele com uma correntinha, ele fica um nozinho mesmo, ó. E aqui eu começo a contar as correntinhas. Eu vou fazer, no caso aqui, 44 correntinhas iniciais. Você faz 44, tá certo? E logo após as 44, eu volto pra gente continuar o processo da nossa peça. E vai ficando assim as correntinhas iniciais, ok? As 44 correntinhas iniciais, você vai pular 44 e vai voltar na 43, fazendo um pontinho baixo simples, normal, ó. Dessa forma aqui, tá? Após esse pontinho baixo normal, a gente pula esse aqui, ó, esse próximo pontinho, vem na outra correntinha, faz mais um ponto baixo. E depois a gente volta naquela correntinha que a gente pulou e faz um ponto baixo normal, meio que passando por cima, assim, daquele, do último ponto baixo que a gente fez. Ó, vai ficando assim o trabalho, novamente. Próximo ponto, próxima correntinha é essa aqui. Eu pulo ela, venho na próxima, faço ponto baixo. Depois de finalizado, eu volto na correntinha que eu pulei, entro nela e faço outro ponto baixo, meio que por cima desse último que eu fiz agora. Ó, tá ficando assim o trabalho. Tá vendo? Tá correto, tá? Confia no processo. Venho no próximo aqui, ó. Próxima correntinha, que a gente não utilizou ainda, é essa aqui. Eu pulo ela, venho na próxima e faço um pontinho baixo dentro dela, normal. Feito, volto na que eu pulei, entro e faço outro ponto baixo meio que por cima desse último que a gente fez. E o meu trabalho vai ficando desse jeito aqui, tá certo? E assim eu vou continuando, ó. Próxima correntinha é essa, eu pulo, vou na próxima, faço ponto baixo. Volto na que eu pulei e faço ponto baixo também, só que meio que por cima desse último ponto baixo que eu fiz agorinha, tá? Assim, ó. E fecho. E assim eu vou seguindo meu trabalho. Venho aqui, ó, na próxima correntinha, pulo ela, venho na próxima, perto dela, faço ponto baixo. Depois desse ponto baixo feito, eu volto dentro daqui, eu pulei e faço ponto baixo meio que por cima desse último que eu fiz agorinha, assim. E assim eu vou seguindo, ó. Próxima correntinha é essa aqui, ó. Eu pulo, venho na próxima perto dela, faço ponto baixo. Volto na que eu pulei, entro nela, normalmente, puxo meu fio e faço ponto baixo também, meio que por cima desse último que eu fiz agorinha. E o meu trabalho vai ficando assim, desse jeito aqui, ó. Vou fazendo assim até a última correntinha, tá bom? Lembrando que se a gente começou com um ponto baixo, o último pontinho vai ser ponto baixo normal também. Porque do mesmo jeito que a gente começa, a gente termina a carreira, tá bom? Aqui eu vou seguindo, ó. Minha próxima correntinha seria essa. Eu pulo, venho na próxima perto dela,
faço ponto baixo, fecho, volto na que eu pulei, faço ponto baixo meio que por cima desse último que eu fiz agora. E assim eu vou seguindo por toda a carreira até o final, tá? Quando eu estiver chegando no final, eu volto. Ó, tô chegando no final, tá vendo que sobrou aqui 2 correntinhas, ok? Eu pulo essa aqui, ó, venho nessa última aqui, logo após o nozinho inicial, e faço o último ponto baixo, tá? Dessa forma aqui, ó. E assim finalizamos essa nossa primeira carreira da nossa peça, da nossa clutch, da nossa bolsa de mão, enfim, finalizamos dessa forma, ok? Quando finalizamos, quando chegamos aqui nesse último ponto baixo que a gente fez, a gente sobe uma correntinha, ó, dessa forma, e vira o nosso trabalho para trabalhar desse lado aqui, tá? Quando a gente vira o nosso trabalho para trabalhar desse lado aqui, a gente faz o seguinte, ó. Tá vendo aqui? Logo, aqui, ó, tem o espacinho, o primeiro. A gente pula ele, vem no próximo aqui, ó, faz um ponto baixo, tá? Volta nele, no que a gente pulou, que tá aqui, ó, e faz um ponto baixo meio que por cima desse que a gente fez agorinha, dessa forma. E continuo da mesma forma. O próximo buraquinho é esse aqui, eu pulo, venho no próximo perto dele e faço um ponto baixo. Depois disso, volto no que eu pulei, ó, e faço ponto baixo meio que por cima desse que eu fiz agora. E o meu trabalho vai ficando assim, ó, tá vendo? Que lindo! E assim a gente vai continuando a carreira, tá? Dessa mesma forma que eu mostrei pra vocês até agora, ó. Próximo pontinho seria esse aqui, ó, tá? A gente pula, vem no próximo perto dele e faz o ponto baixo. Após o ponto baixo feito, eu volto no que eu pulei e faço ponto baixo meio que por cima desse último agora que eu fiz. Dessa forma aqui, e a trama vai ficando desse jeito. Continuo dessa mesma forma. Próximo buraquinho, próximo espaçozinho seria esse. Eu pulo, venho no próximo perto dele e faço um ponto baixo. Depois eu volto no que eu pulei, ó, e faço um pontinho baixo meio que por cima desse último que eu fiz agora. E vai ficando assim o meu trabalho, bem lindo e bem fácil essa trama, tá certo? Continua assim até o final, ó. Próximo ponto, pulo, vou no próximo perto dele, faço pontinho baixo. Volto no que eu pulei, ó, no anterior, que eu pulei, e faço ponto baixo meio que por cima do que eu fiz agorinha. E o meu trabalho vai ficando assim, e eu vou continuar fazendo isso até o final, tá? Quando estiver chegando perto do final, eu volto pra gente continuar. Mas o trabalho vai ficando assim, perfeito. Confie no processo, tá certo? Que vai dar certo. Tô chegando aqui no final dessa segunda carreira da nossa carteira, da nossa clutch, da nossa bolsa, tá? E finalizo da mesma forma que eu comecei, ó. Tenho 2 pontinhos. Pulo esse, vou nesse último aqui, ó, faço ponto baixo, normal. Mesma coisa, tá? E volto no que eu pulei aqui, ó. E faço pontinho baixo também, meio que por cima desse último que eu fiz agora. Dessa forma aqui, ó. Finalizei mais uma carreira, dou uma correntinha, ó. E viro o lado, tá certo? Pra gente fazer a nossa próxima carreira aqui desse outro lado, tá bom? Virando o trabalho, o próximo pontinho, o próximo buraquinho, você percebe que já é aqui, ó, tá? Abre assim, ó, embaixo da correntinha. Tem uma correntinha aqui, ó. Tá vendo? O primeiro buraquinho já é aqui. Você pula ele, vem no próximo, faz o ponto baixo. Volta no que você pulou e faz o ponto baixo meio que por cima desse último que você fez agora. E fecha, ó. Mesma coisa, o desenho vai ficar lindo. Vocês vão ver e vão gostar muito. Vai ajeitando a sua peça, tá? Durante o processo de criação, para que ela vá se adaptando conforme a gente vai crescendo ela. Ó, próximo pontinho é esse aqui, ó. Eu pulo ele, venho no próximo e faço ponto baixo. Volto no que eu pulei
e faço ponto baixo meio que por cima desse último que eu fiz agora, ó, e fecho. Mesma coisa, tá? Do início ao fim é a mesma trama, só você prestar atenção no começo da primeira carreira e no final da primeira carreira, tá? No começo da segunda carreira e no final da segunda carreira, e depois você vai seguindo conforme começou a segunda carreira e terminou a segunda carreira até o final, tá certo? Vai me acompanhando detalhe por detalhe. Você assiste uma vez esse vídeo, depois você assiste novamente e faz junto comigo, tá certo? Para não ter erro. Ó, continua aqui. O meu próximo espaçozinho é esse aqui, ó. Eu pulo, venho no próximo perto dele e faço ponto baixo. Tá certo? Volto no pontinho que eu pulei, ó, no espaçozinho que eu pulei e faço ponto baixo meio que por cima desse último que eu fiz agora. E o meu trabalho, ele vai ficando assim, ó, tá bom? E assim você vai seguindo até finalizar mais essa carreira aqui, tá certo? O trabalho agora vai ser todo igual. O trabalho a partir de agora, né, vai ser todo igual, tá certo? Só o começo da primeira carreira e o final da primeira carreira que é diferente das demais carreiras. Então, a partir da segunda carreira, o trabalho é todo igual. Início de carreira, fim de carreira. E assim vai seguindo até alcançar o tamanho desejado, tá certo? Mas quando estiver chegando no final dessa terceira carreira aqui, eu mostro novamente, do início novamente a outra carreira, tá? E depois vocês seguem daí, fazendo a mesma coisa e eu sigo daqui. E quando alcançar o tamanho desejado, eu volto com vocês, tá certo? Mas a partir da segunda carreira, o trabalho é igual até finalizar o tamanho, tá? O tamanho desejado, tá certo? Vai ficando assim o nosso trabalho. Quando eu chegar no final de mais essa carreira aqui, eu volto, tá bom? Tô chegando aqui no final, ó, de mais essa carreira, tá certo? Ó, 2 pontinhos me resta. Pulo esse próximo, venho no último aqui, ó. Faço ponto baixo. Volto no que eu pulei e faço ponto baixo meio que por cima desse último que eu fiz agora. Desse jeito aqui, ó, finalizo a carreira, tá? Subo a correntinha, ó, tá certo? E viro o trabalho para trabalhar do outro lado, mesma coisa. Primeiro buraquinho, ó, é aqui, tá vendo? Logo aqui, eu pulo ele, venho no próximo perto dele, faço ponto baixo. Volto no que eu pulei, ó, que é aqui, tá? E faço ponto baixo também, meio que por cima desse que eu fiz agora. Tô colocando bem de pertinho aqui para não restar dúvida em vocês, ó. Dessa forma aqui, tá certo? E assim eu vou seguindo, ó. Finaliza a carreira desse jeito, a partir da segunda carreira, começo a carreira desse jeito, a partir da segunda carreira e vou fazendo dessa mesma forma aqui, ó. Próximo espaçozinho, próximo ponto é esse, eu pulo, vou no perto dele, faço ponto baixo, normal. Volto no que eu pulei e faço ponto baixo também, meio que por cima desse último que eu fiz agora, tá? E dessa forma aqui, a partir da segunda carreira, eu vou fazendo da mesma forma até o final, até alcançar o tamanho desejado que eu quero, tá? Só o início e o final da primeira carreira que são diferentes do início e do final da segunda carreira e diante, tá bom? Quando você começar a segunda carreira e finalizar a segunda carreira, o trabalho é a mesma coisa até o final, até você alcançar o tamanho que você quer para a sua peça, tá certo? Eu vou continuar fazendo aqui dessa mesma forma que eu mostrei para vocês até agora, tá? E quando eu alcançar o tamanho desejado, eu volto, falo quantas carreiras eu fiz, meço em centímetros para vocês, para não restar dúvida, tá bom, minha gente? E a gente dá continuidade, tá certo? Mas, como eu falei, assiste esse vídeo primeiro, depois você faz junto comigo e vai dar tudo certo, eu te garanto. Só é você prestar atenção e fazer com calma e paciência, tá bom? Vou seguir aqui. Quando eu alcançar o tamanho que eu desejo, eu volto. Minha gente, cheguei aqui, ó,
em uma determinada quantidade de carreiras, tá certo? Vou contar quantas carreiras eu fiz, vou medir em centímetros para você ter uma noção aí, tá certo? E vamos dar continuidade, tá? O corpo praticamente da nossa peça, da nossa bolsa, tá finalizado, tá certo? Vai ter alguns detalhes ou outro, mas praticamente finalizamos o corpo dela, tá bom? Ó, eu fiz exatamente em carreiras, deixa eu contar aqui pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fiz 14 carreiras, tá? Na trama que eu ensinei pra vocês. Agora eu vou medir em centímetros. Ó, vejam bem, em centímetros de largura, a nossa trama ficou com 20 centímetros, tá? De largura, tá certo? E de comprimento ficou com 40, tá certo? 20 de largura e 40 de comprimento. Comprimento, acho que é comprimento, né? Enfim, ó, 20 assim e 40 assim, beleza? Finalizada, então, a quantidade de carreiras que a gente deseja. Claro que você pode fazer maior, tanto já começando nas correntinhas iniciais, quanto em questão de carreiras também. Você pode fazer maior, isso fica a seu critério, tá certo? Mas a minha aqui em carreiras eu fiz 14, tá bom? E em comprimento, como eu mostrei pra vocês, tá? Chegando aqui, ó, finalizamos a carreira, a gente não sobe a correntinha mais não, tá? Porque a gente finalizou as carreiras, a gente corta, tá certo? Fez o último pontinho da trama, você corta. Cortando o fio, você puxa todo ele, ó, pra cá, pra cima, assim, pra gente fazer o acabamento, tá? É primordial que todas as pontinhas de fios que restarem, essas pontinhas assim, ó, você finalize com profissionalismo, tá certo? Porque, principalmente se você fizer pra venda, tá bom, minha gente? Porque isso é mais que essencial. Isso fala a respeito do seu profissionalismo, então é uma das coisas que mais vale prestar atenção, nessas finalizações. E nós iremos trabalhar essas finalizações, esses detalhes que fazem toda a diferença, essas manhas, esses segredinhos mesmo que fazem toda a diferença para nos tornar uma profissional no ramo no crochê, em um dos nossos cursos online, que é a Imersão no Crochê 1.0. Para você ficar por dentro de tudo, você me segue lá no Instagram, é o mesmo nome aqui do canal, é o @feitoamãoporiza, tá bom? Que por lá eu dou sempre mais notícias, novidades, tô por lá todos os dias, ok? Cortado, ó, a pontinha do último pontinho que a gente fez dessa última carreira, tá bom? Do corpo da nossa bolsa, a gente coloca, ó, vem aqui por trás, tá? Não tem muito segredo não, é só você colocar lá pra trás mesmo. Pega uma pontinha assim, uma laçadinha qualquer, você pode até entrar aqui, ó. Deixa eu pegar essa laçadinha aqui, pra ficar mais fácil. E coloca lá pra trás, tá? Essa peça aqui, nessa aula aqui, ó, coloquei lá pra trás, tá vendo? Dessa forma aqui. E aqui atrás você dá o acabamento nesse pedacinho de fio, vai colocando por dentro dos pontinhos e finaliza com um pontinho de cola ou fio ou linha e agulha, tá bom? Vamos trabalhar isso na imersão, tá certo? É muito importante esses acabamentos. Coloquei lá pra trás. Na carreira que eu finalizei vai ser o lado certo, tá bom? Da minha peça. No meu caso aqui, ó, a pontinha do início do nosso trabalho das correntinhas iniciais ficou pro meu lado direito, tá? O meu lado certo, que eu vou usar a minha peça, que eu vou montar ela com vocês, a pontinha inicial do nozinho inicial ficou pro meu lado direito. Assim vocês entendem, tá bom?
Porque aqui, ó, fica... A tramazinha fica aqui, ó, igual. Desse lado e desse lado também. Ok, minha gente? Então, o lado certo dessa peça aqui é a carreira que você termina, que o seu pedacinho de fio, ó, das correntinhas iniciais fica pro seu lado direito, ok? Entendido, sabendo disso, que o lado correto, né, que o lado certo da nossa peça é o lado que a pontinha, ó, o pedacinho de fio que sobrou do início das nossas correntinhas iniciais, logo após o nozinho inicial, fica pro nosso lado direito. Vamos fazer o fechamento, tá? A gente vai virar ela pro lado que não é o certo, no nosso caso, assim, ó, tá? Ó, ajeita a sua peça, tá certo? E vamos, ó, dobrar ela, assim. Ó, dessa forma. Essa é a hora de você dobrar, de você ajeitar a sua peça, tá? Deixa eu colocar a câmera mais pra cima pra você ver melhor. Ó, virando a peça pro lado que vai ficar pra dentro, né, que não é o lado certo, a nossa pontinha, ó, logo após o nozinho inicial, fica pra cima, tá? Entendeu? Só pra vocês entenderem bem o que eu tô falando. E aqui a gente dobra, ó, pra decidir o tamanho, né, da nossa peça dentro, da nossa bolsa dentro, o tamanho que vai ficar aqui pra gente colocar as nossas coisas dentro, ó. Você decide o tamanho que você quer. Conforme o tamanho que você decide que vai ficar a sua bolsa, né? Conforme o espaço que você decidir, conforme o tamanho aqui, ó, que vai ficar a sua peça, a sua aba fica menor ou maior. Isso aí você decide, tá? Depois você dobra por cima a aba assim, ó, pra ela ficar bem linda, ó. Dessa forma aqui. Tá certo? Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Viro o lado incorreto pra cima, assim, ó, pra mim, virado pra mim. Deixo pra cima aquele pedacinho de fio, ó, que foi logo do início do nozinho inicial. Deixo ele dar pra cima, tá bom? E vou definir, ó, primeiro o tamanho que eu quero do espaço da minha bolsa, ó. Definido isso, a aba vem aqui por cima, ó, que fica maior ou menor conforme o tamanho que você decidir o espaço de dentro, tá? A minha eu vou querer desse tamanho aqui, a minha aba, conforme o espaço que eu escolhi aqui para ficar o tamanho do espaço que eu vou colocar as minhas coisas aqui na minha bolsa. E vamos fazer o fechamento, tá bom? Após você decidir isso, você faz o fechamento dos dois lados, que eu vou ensinar pra vocês o fechamento bem simples e mais bem lindo hoje, tá certo? Você pode até prender aqui de lado, ó, com um pedacinho de fio ou com esqueci o nome, mas tem um nomezinho apropriado, mas vou prender aqui com a própria agulha, ó. Só pra peça não correr, tá? Ó, coloquei assim, tá certo? E do outro lado eu faço a mesma coisa, tá? Mas primeiro vamos fechar esse lado aqui logo e depois a gente fecha o outro lado. Marquei aqui com a minha agulha, ó, quando eu vou finalizar, porque sempre há um lado que a gente começa o fechamento daqui, ó, de cima pra baixo e o outro lado de baixo pra cima. Isso é super normal, tá certo? Então, esse lado aqui vai ser de baixo pra cima e esse daqui de cima pra baixo, tá bom? Isso vocês vão entender na prática mesmo, tá certo? Ó, marquei aqui onde é o último pontinho, tá? E esse lado aqui é o lado que começa de baixo pra cima, o fechamento. A gente vai começar o fechamento agora. Eu vou explicar pra vocês detalhadamente. Ó, nessa parte de baixo aqui, você tá vendo que tem uma correntinha aqui, ó, que fica bem no meio dessas duas. Das duas aqui, é de um lado e do outro. Então, essa aqui você deixa sobrando, tá? Porque a correntinha aqui, ó, é a que divide um lado do outro. Então, nessa daqui, ó, após essa do meio, você coloca a sua agulha por baixo dela. E também por baixo dessa outra aqui, ó, do outro lado, que fica após também a que tá no meio, que é a que divide de um lado e do outro. Colocou a sua agulha, ó, debaixo das duas, você pega o fio que você tava trabalhando, vem aqui, ó, com ele. É toda
todo em ponto baixo, tá? Esse fechamento. Agora fica um fechamento todo em ponto baixo aparente, que eu acho muito lindo também. Um fechamento diferente. Eu tenho vários vídeos aqui de clutches, de carteiras de mão, que tem, cada vídeo tem uma forma diferente de fazer o fechamento nas laterais. Então, você fica a seu critério, se quiser dar uma olhada nesses vídeos e decidir como fechar, tá? Como fazer o fechamento. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês esse modelinho aqui, que eu acho que fica super lindo. Peguei o meu fio, ó, fecho, tá? O meu ponto, meu primeiro ponto baixo. Pode até ser mais apertadinho, porque aqui é um fechamento de lateral. Então, não precisa ficar tão folgado não, mas também nada de repuxar, tá certo? Fiz o meu primeiro aqui, ó. Vou aqui, ó, na próxima correntinha, coloco minha agulha embaixo dela. Pego a correntinha do outro lado também, ó, que tá aqui, tá vendo? Coloco a minha agulha também por baixo dela e puxo o meu fio que vem no novelo e fecho mais um pontinho baixo. Eu vou até tirar aqui, ó, a minha agulha que eu marquei, porque ali eu já sei, tá certo? Puxei aqui, ó, fecho, tá? Vou na próxima correntinha, pego, coloco a minha agulha por baixo das duas laçadinhas. Vou no outro lado também, ó, pego a próxima correntinha que tá aqui, tá vendo? Coloco a minha agulha por baixo dela aqui, ó, também, e puxo meu fio que vem no novelo e fecho. Ó, vai ficando assim, ó. É um fechamento em ponto baixo aparente, mas eu acho super válido, tá? Fazer esses fechamentos diferentes para que agregue mais valor à sua peça e fique uma peça única, diferenciada, tá bom? Vou, ó, na próxima correntinha, aqui, ó, boto a minha agulha embaixo dela, boto a minha agulha embaixo da correntinha do outro lado, tá? Pego meu fio que vem no novelo e fecho. Sempre fazendo, sempre pegando uma correntinha desse lado e uma correntinha do outro lado, fazendo um par de correntinhas, ó. Vou aqui do outro lado, ó. Pego meu fio que vem no novelo e fecho. Ó. Dessa forma aqui vai ficando o fechamento, bem lindo. E assim eu vou fazendo. Pego a correntinha de um lado, a correntinha do outro lado, né? Sempre pegando o par das correntinhas de um lado e de outro. E eu vou fazendo esse fechamento aparente aqui na minha lateral, tá? Do outro lado a mesma coisa, mas eu volto pra mostrar pra vocês. Assim eu vou fazendo até chegar no último espaçozinho aqui, no último par de correntinhas, mas eu volto pra mostrar. Cheguei na última correntinha desse lado, tá vendo aqui, ó? Coloco embaixo dela a minha agulha. Vou do outro lado, coloco também debaixo da outra correntinha. Puxo o meu fio, ó, que vem no novelo, com calma, tá? Pra fazer esse último ponto baixo do fechamento aqui, ó. Puxei e fechei, tá? Ó, fica assim o fechamento, ó, da lateral. Bem lindo também. Vou mostrar mais de distante pra você ver melhor depois, tá bom? Mas fica assim, ó, bem simples e bem lindo. Finalizou? Corta o fio, tá? Fez esse último pontinho, você corta o fio. Essa tesoura não tá legal, mas... Ó, puxa todo, tá bom? E leva lá pra trás, ó. Você pode até colocar por aqui por dentro. Deixa eu ver a melhor forma pra... Ó, coloca aqui por dentro, tá certo? Assim, ó. Pra gente fazer o acabamento depois nessas pontinhas. Você faz por aqui por dentro, no caso, ó. Tá? Vou prender só um pouquinho aqui, mas, como eu já falei, é mais que essencial esses acabamentos. Tá bom, minha gente? Que eles estejam perfeitos. Ó, uma lateral finalizada. Depois eu mostro com mais detalhes. Vamos pra outra, tá? A outra você tem que frisar, né? Tem que prestar atenção pra ser na mesma direção. Pra você fechar na mesma direção aqui, ó.
para ficar com a quantidade de pontinhos iguais, tá bom? Então, você vê aí no seu olhômetro, tá? Se tá tudo correto, você pode até marcar também, ó. Você vê onde é que tá a última correntinha. A minha última é essa aqui, ó. Eu marco de um lado e marco do outro, tá? Conforme eu vejo aqui que tá correto aqui. Tá certo? Que tá na mesma direção, tá bom? E eu vou contar quantos pontinhos tem pra ver se tá igual, tá? Ó, já tirei novamente a marcação pra ver se tá tudo certo mesmo aqui. Se tá na mesma direção mesmo, tá? Vou colocar novamente aqui, ó, onde eu acho que tá correto. E aqui a gente ficou com, desse lado a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? 13 pontos de fechamento. Então, aqui a gente terá que ficar com 13 também, ó. Então, vamos ver se tá certo, ó. Deixa eu colocar outra agulha aqui pra ir contando com essa. Ó, vai colocando a agulha mesmo pra você prestar atenção e não contar errado, ó. 1, 2, aí, ó, 3, aí, ó, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver? Ó, contar novamente aqui, de baixo pra cima agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá faltando um. Então, a gente vai colocar, ó, essa correntinha aqui na outra. A de cima na outra, tá? Pra ficar com 13, igual o outro lado. Vai contando, minha gente. Vai marcando, coloca um pedacinho de fio de outra cor, coloca o marcador, coloca uma agulha, mas não deixa de fazer corretamente não, tá? Coloquei, ó, um pontinho a mais aqui e agora eu vou fechar, tá bom? Que vai ficar com a mesma quantidade de pontos do outro lado, tá certo? Da mesma forma eu vou fazer, ó. A diferença aqui um lado, como eu falei pra vocês, a gente fecha, quem é direita, como eu, né? Fecha de baixo pra cima e o outro lado de cima pra baixo. Mas quem é direita vai entender o que eu tô falando, tá certo? Que é o normal pra gente, né? Ó, mesma coisa. Vou pegando os pares de correntinhas, tá? E fazendo pontos baixos normais, tá bom? Pego uma correntinha de um lado, pego a correntinha do outro lado e vou fazendo ponto baixo normal, como eu fiz do outro lado, não tem segredo não, tá certo? Só prestar atenção, pra ficar certinho aqui, ó, o direcionamento, tá? Bem correto, bem retinho e com a mesma quantidade de pontos, tá? Vai pegando sempre os pares de correntinhas, uma de um lado e a outra do outro, e essa última aqui, a do meio, sempre fica sozinha, porque é ela que divide de um lado e do outro. Quando chegar aqui, pega o último parzinho e finaliza, tá? Não tem erro, não. É igual, tá? É igual o outro lado. Vai fazendo igual o outro lado, pegando um parzinho de correntinhas por vez, ó, e vai fazendo. Ó. Vai ficando assim, desse lado também. Vou finalizar até o final e volto com vocês. Ó, cheguei no último par de correntinhas aqui, ó, tá vendo? Coloco de um lado, do outro. Finalizo. Dessa forma aqui, ó. Vocês vão ver a proposta que fica essa clutch, essa carteira de mão, essa bolsa simples, fácil, rápido de fazer, mas fica uma proposta tão linda e tão diferente que eu acredito que vocês irão amar. Chegou no último pontinho, você fecha, você corta o fio, tá? Da mesma forma do outro lado, puxa ele todo aqui, ó, coloca lá pra dentro.
com a sua agulha mesmo, só pra colocar lá pra dentro. Depois você dá os acabamentos finais, que eu sempre friso que é mais que essencial. Não esquece disso nunca, tá? Ó, coloca lá pra dentro. Coloquei lá pra dentro o meu, até tremeu a câmera aqui um pouquinho, mas perdão, tá certo? Coloquei lá pra dentro, ajeito com as mãos a minha peça, tá? A minha bolsa, porque é sempre bom você ajeitar com as mãos pra que ela vá pegando forma já, tá? Ó. Ajeita com as mãos. Ó, o fechamento de um lado, fechamento do outro lado. Aqui é a pontinha, ó, que ficou pra cima, tá? Isso aqui é a pontinha inicial do nosso trabalho, que ficou pra cima, tá certo? Que é a parte da aba que a gente vai virar agora, ó. E tcharam! A nossa peça está praticamente pronta, tá? Ó. E olha o detalhe que esse fechamento dá na nossa peça de um lado e do outro. Eu vou mostrar com mais detalhe pra vocês. Vou finalizar essa pontinha aqui e já volto para mostrar ela com detalhes. Essa peça linda e perfeita. Finalizei todas as minhas pontinhas de fios que restaram, tá? Da nossa produção aqui, ó. E assim ficou o fechamento, ó. Fechamento em ponto baixo, tá? Aparente desse lado. E fechamento em ponto baixo aparente desse outro lado, tá bom? Ó, aqui é o corpo da nossa bolsa, ó. É o espaço que ficou da nossa clutch, da nossa carteira, que a gente vai colocar as nossas coisas. E aqui é a parte da aba. E esse fechamento em ponto baixo aparente de um lado e do outro faz com que essa parte aqui, ó, que fique o nosso espaço, ele fique maior na lateral. Então, quando a gente fecha a aba assim, ó, ela fica aparecendo essa lateral aqui de ponto baixo e essa lateral aqui de ponto baixo, que é o fechamento aparente, que eu acho que dá todo o charme nessa peça, nessa clutch. Ó, deixa eu mostrar ela assim pra você ver. Tá vendo? Que aqui fica, essa é a aba, ó, e esse fechamento, quando a gente coloca a aba, fica assim, ó. Esse fechamento em ponto baixo aparente nas laterais faz com que quando a gente coloca a nossa aba, ele fique aparecendo aqui do lado, tá? Ó, a mesma coisa do outro lado. Tá vendo que linda? Que proposta linda e diferente, minha gente. E tão fácil é essa trama de fazer, essa clutch por completo. Muito linda. Você pode usar ela como carteira de mão assim, ó. Você pode usar ela como bolsa transversal, enfim. Fica a seu critério, tá bom? Mas não é linda? Eu amei a proposta demais. Demais, demais, demais. Você ajeita, tá? Não cansa de ajeitar não, para que ela vá pegando o formato que a gente quer. Ó. E vai ficando assim, ó. Bem linda. E esse detalhe que dá esse fechamento nas laterais com pontos baixos aparentes, depois que a gente coloca a aba aqui, ó, por cima, eu acho que é o diferencial dessa peça, ó. Tá vendo? Quando eu abro assim, ó. Quando eu fecho. Tá vendo que ele fica aqui pra fora? Amei demais, demais. Vocês gostaram? Eu amei. Do outro lado fica a mesma coisa, tá bom? Vamos agora para as finalizações, que é uma das minhas partes favoritas também. Para esse tipo de peça, eu gosto muito de utilizar, ó, esse tipo de feixe em corino costurável, tá? Imantado, ó. Desse jeito aqui, tá bom? Já tem vídeo no canal como é que eu coloco nas minhas peças esse tipo de feixe. Eu vou deixar nos cards pra vocês, tá certo? Alça, eu gosto muito de utilizar. Para peças que eu utilizo no dia a dia, alças em corino também, ó, cor ecológico, tá? E, por exemplo, se você for utilizar o fecho, que o metal dele seja niquelado igual a esse aqui, ó, você vai utilizar os metais da sua alça na mesma cor, tá? Porque isso tem que ser primordial, tá certo, minha gente? Etiqueta, você pode utilizar vários modelos, mas esse aqui é um dos mais tradicionais, que eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó. Veja que já dá o tchan, né?
Vou montar a minha aqui do jeito que eu quero e volto pra mostrar com vocês. Ó, já coloquei a etiqueta aqui, ó. Bem simples, de uma forma bem simples, mas que dá toda a diferença, tá? Olha que linda que fica. E não vou colocar o meu fecho, tá? Mas já tem vídeo aqui no canal, como eu falei, porque essa peça aqui é só para demonstração para vocês mesmo. Mas se você deseja aprender como é que eu coloco o meu fecho, só é você ver nos vídeos que tem no canal. Eu vou deixar nos cards para vocês, tá? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nessa peça aqui, nessa bolsa, se eu quisesse usar ela como bolsa transversal, como bolsa mesmo, eu colocaria uma alça, como eu mostrei pra vocês, uma das opções, tá? E colocaria argolas articuladas também, sendo que todos os metais que irão compor a minha peça da mesma cor, tá bom? Por exemplo, ó, o metal que tem aqui na minha alça é niquelado, então minha argola articulada, que eu adaptaria aqui, ó, de lado, também tinha que ser da mesma cor. Todos os metais que compor a sua peça tem que ser da mesma cor, tá? Depois era só abrir aqui, ó, e engatar a alça, tá certo? Do outro lado a mesma coisa, ó. Você coloca. Pronto. Depois abre aqui, ó, e só é colocar a alça. Por isso eu uso bastante metais articulados, porque facilita muito, agrega muito valor às nossas peças e as deixa mais profissionais, tá bom? E não cansa de ajeitar suas peças não, com as mãos não, porque assim ela vai pegando forma e ficando linda. Vou montar a minha por completa, depois que eu falei já essas informações pra vocês, e volto pra mostrar ela 100% finalizada. Gente, voltei com a minha peça toda finalizada, do jeito que eu quis montar ela, tá? Mas você faz do seu jeito, do seu gosto, do gosto das suas clientes, enfim. Aqui é só uma ideia para você se inspirar, tá certo? Ó, coloquei a minha etiqueta, como eu já tinha mostrado pra vocês, aqui no meiozinho, ó, esse modelo mais tradicional, tá? Coloquei a argola articulada, como mostrei pra vocês, pra adaptar aqui, ó, a minha alça, tá certo? Tanto de um lado, quanto do outro lado, ó. Tá vendo? Dessa forma aqui. Aqui dentro, ó, nessa parte aqui, tá? E aqui também, ó, coloco o fecho, vou deixar o vídeo o link do vídeo na descrição pra vocês. Aqui, ó, fica a lateral, que eu mostrei pra vocês, que é o fechamento aparente em ponto baixo, ó. Fica perfeita, né? Do outro lado a mesma coisa, ó. Não tem nem o que falar, minha gente, é perfeita. Você pode usar tanto como carteira de mão assim, ó, tá? Ou como bolsa transversal mesmo com a alça. Muito linda, né? Perfeita, minha gente, muito linda mesmo. Eu amei trazer pra vocês esse modelinho, tá? Que eu acho que vai compor o catálogo de vocês aí de uma forma excelente, tá? Eu acredito que vai ser sucesso por aí, ó. Se você gostou, deixa nos comentários, tá? Curte o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Eu amo saber a opinião de vocês. E é isso. Beijão, até o próximo vídeo.